Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje a nossa aula vai ser muito foda. Vai ser uma aula que, quando eu vi o título, quando eu fui falar sobre esse assunto, eu pensei duas vezes. Eu conversei com o Fred, que é o nosso psicólogo também, e ele falou: Harley, fala. Né? Você me vê nos vídeos porque eu fiquei com essa mídia, né? Cada um de nós cuida de uma. O Fred, por exemplo, cuida do Instagram e do Facebook, tá? Bem, a nossa aula vai ser de psicologia, filosofia, encruzilhadas, experimentações, né? Caminhos possíveis no diálogo com Kierkegaard e Foucault. O texto que a gente vai usar como referência é do mesmo nome, tá? E a autora é Eliane de Barros Conde Rodrigues, e Cristiane Monteiro Matar, tá? Da Universidade Fluminense. Assim, pessoal, essa aula é bala, você vai entender por quê. As duas professoras, elas começam falando que a psicologia ela está sob suspeita, né? Porque ela, enquanto instrumentalista, esquece do sujeito e, enquanto antropológica, o produz. Eu não sei se você entendeu, mas aqui elas estão dando uma porrada na cara da psicologia, tá? E tá dando um tapa na cara da antropologia, tá? E elas falam que essa é uma situação cientificamente muda. Cientificamente muda porque não produz nada. E isso muda tudo. Porque muda a concepção que se tem do sujeito, né? Psicologia, segundo as autoras, é uma mesclagem da filosofia sem rigor, ética sem exigência e medicina sem controle. Caraca, outra paulada. Então, pessoal, essa aula é show de bola, tá? Porque elas mostram uma faceta que raríssimas universidades mostram. Que é inclusive que a gente tenta mostrar nas nossas videoaulas, né? Tá? Se você olhar bem nessa passagem, fica claro a crítica, né? E como o ponto de vista delas é apurado, né? Elas tratam a psicologia como ciência da mente, né? Elas criticam a psicologia enquanto ciência da mente. E elas, né, porque a psicologia como ciência da mente se mostra extremamente sem controle, sem objeto de estudo, com ética pessoal, né? Que não é abrangente, que é extremamente medicalizante, que coloca o sujeito dentro de um livro psicopatologizante, né? Patologizante. Você entendeu, né? As autoras, elas citam aí uma crítica direta nesse tipo de psicologia, né? E elas falam que a psicologia ela tem três projetos, né? Que é a psicofísica, a psicopatologia, ciência e subjetividade, 2, né? E a psicologia do comportamento, 3. E aí se apropria, né, do comportamentalismo aludido, dizendo que esse é o único ramo que mostra claramente seu papel instaurador. Mas isso aí é uma falácia, né? E aí elas criticam por quê? O que elas criticam aqui? Falando assim, ó, essa psicologia que vocês estão defendendo, quem que ela está servindo? Por que ela está servindo a essas pessoas dessa forma? Né? Deixa eu clarear, porque de repente você não está entendendo. O que elas estão dizendo aqui é que a psicologia é extremamente submetida à força do capital e ela trabalha para fortalecer o capitalismo. Tá? E por quê? Porque elas colocam o homem como instrumento e não como fabricante de conhecimento, não como fabricante de instrumento. É incrível como o mundo é caótico, hostil, violento, repressor, aí você fica muito louco. Aí você vai no psicólogo, o psicólogo te deixa fora e te manda de novo pro mundo maluco, e aí você tá nesse ciclo vicioso. Ou seja, ele só está te capacitando para você ser mais um escravo do sistema. Bem, essa é a crítica que as professoras estão falando, tá? A crítica aqui tá numa ciência tecnista, né? Cientificista, que não contém nenhuma ideia reguladora, que não confere sentido para as coisas, né? E assim, eu concordo em número, gênero e grau, tá? E elas estão falando de um cara que chama Caglian, tá? Como usando como referência, né? Elas estão trabalhando em cima das críticas que da reflexão profunda desse autor, tá? E é óbvio, elas metabolizaram isso e estão passando pra gente. E elas falam que Foucault, trabalham em cima de Foucault, né? Dizendo que Foucault ele não procurou aproximar a psicologia e a filosofia, nem disse ser necessária essa aproximação, mas Foucault mostrou que já estariam bem próximas na modernidade, marcada por conta do sono da antropologia, da dormência da antropologia. Foucault ele não critica a psicologia como ciência, nem diz que ela está longe da filosofia, mas ele diz que a psicologia está adormecida pelas ideias do sujeito transcendental
ahistórico, matricial, imutável, que seria a base dos eventuais transtornos, né? Elas continuam falando, né, que um outro autor chamado Nicolas Rossi, partindo da ideia de Foucault, pensa que as formas pela qual o eu atua como regulador ideal, onde as formas de vida não é base eterna da história e da cultura, mas como um artefato cultural construído pela sociedade, tá? Ou seja, a gente acaba por modernizar questões que naturalmente são singulares e distintas. E que surgem, inclusive, e emergem dentro do campo do saber da psicologia, né? A nossa época, a gente tenta unificar condutas, tem sido muito punk, né? Porque a gente tenta unificar essas condutas por meio de tentativas de, usando fundamentos da economia, fundamentos do racional, né? Usando a psicologia como técnica de adestramento, né? Ou seja, a invenção do eu pela psicologia exerce um papel construtivo na subjetividade, mas que modela um sujeito para o mundo estético, né? Para o mundo capitalista, econômico, financeiro, né? Erótico. Ou seja, a gente passou a 6 camas né, de uma complexidade. E o Foucault parece ter revelado que isso não foi fatalismo, que isso foi marcado, foi desenhado, né? Inclusive evoca Kierkegaard para falar sobre isso, né? Porque ele fala que a política, a cristandade e as ciências humanas, elas são tentativas, Foucault fala, né, usando Kierkegaard, de regular relações de si, né, para consigo mesmo, né? Sendo que ambos procuram tornar o ouvinte um leitor atento para esse processo de constituição, né? E com a possibilidade de apropriação aí sobre o próprio ser, né? Então a psicologia que propomos, ela se constitui de prático cuidado com buscas de detectar desespero, em vez de ter pretensão de resolver conflitos, né? Porque a gente tem que trabalhar em busca de uma melhora, né? De resolver problemas efetivamente práticos, né? Mas enfim, a gente propõe não copiar as fórmulas antigas da psicologia, mas recuperar movimentos e fazer com que as pessoas pensem sobre a própria vida, rompendo com a busca das prescrições tecnistas, medicinistas, né? E criando aí, né, novas técnicas de terapia, de treino, para que as pessoas possam se evoluir, viver de maneira mais livre, né? Com a cabeça mais aberta, né? E assim, a estética, se a gente for ver hoje no mundo, ela faz com que a gente seja extremamente produto, né? A gente está extremamente produtivizado. E a política aparece aí com essa temática, né? Hoje a gente consegue perceber que a psicologia ela não é uma ciência quando trata de abstração conceitual, mas quando se volta aos pormenores da realidade, né, da experiência de vida, tá? Então a gente tem que usar o termo psicologia, empregando ele não como da maneira habitual, né, mas como um campo, né, que tem um objeto de estudo que não pode ser confundido com os interesses da filosofia, da fisiologia, mas com interesse, mais focado na variedade existencial do homem, tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido claro. Se tiver dúvida, tiver algum comentário, sugestão, escreve aí, eu vou gostar. Inscreve no nosso canal também, beleza? Show de bola!